Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre a correlação que existe e talvez muitas vezes seja mal apresentada, né? Que é a relação do Lean Six Sigma. Não que não possa haver relação, e há uma relação, mas eu gostaria de colocar aqui o entendimento mais claro do que é cada um, o que é cada uma dessas metodologias, dessas filosofias, ou dessa filosofia, dessa metodologia, e aonde e como as duas se correlacionam, tá? O Lean é igual filosofia, que é igual comportamento, certo? Six Sigma igual método igual estatística. Não é só estatística, tá? Mas eu coloquei estatística aqui como base matemática do que se faz com Six Sigma, tá? Como os dois conceitos se correlacionam da seguinte forma, tá? Vamos lá, fazer uma separaçãozinha aqui. Quando eu falo de Lean, eu tenho comportamento humano, né? Eu tenho comportamento das pessoas, então eu tenho Lean como conscientização. Tá? Conscientização do que é fundamental. Fundamental. Só para simplificar um pouco o conceito, eu vou colocar aqui exemplo 5S, tá? Então, saber que aquilo que não agrega valor tem que ser eliminado, tem que ser retirado do local, tem que ser eliminado do processo produtivo, enfim, do modo geral. Não agregou valor, não pode fazer parte, tá? Agora, Six Sigma. Six Sigma. Nós estamos falando de análise quantitativa. Quantitativa. E não apenas quantitativa, mas nós usamos aqui no caso o método de Mike, que nós temos a partir do de Mike as os seguintes conceitos aplicados. Vou colocar aqui assim. De Mike, o D é definição do que é o nosso problema, né? O M é medição do nosso problema. Aqui é quantitativo, estatístico, quantitativo, estatística. Aqui nós temos análise desses nossos dados, tá? Improve é implementação de ações. E por fim, control, que é o controle. Ou seja, aqui no DMAIC eu vou estar fazendo uma análise quantitativa das variáveis que meu processo, o meu produto apresenta, né? Então eu vou utilizar o método DMAIC como referência para que eu tenha uma metodologia aplicada, claro, tem uma sequência lógica de análise, e com isso eu consigo ter um desdobramento das informações, aonde eu posso ter talvez aqui 5 problemas, né? E eu vou definir qual deles é o mais relevante ou que precisa ser resolvido, ou de maior complexidade, enfim. Eu defino definição de um para trabalhar, né? Eu posso ter 10 problemas, eu vou definir um deles para ser o meu objeto de trabalho. Eu vou medir tudo aquilo que eu puder medir, e eu falo de forma quantitativa, porque aqui nós estamos falando no DMAIC Six Sigma. Para quem não tem uma noção muito boa, eu vou fazer aqui uma forma representativa do que é o Six Sigma. Não vou dar aula de Six Sigma agora, mas a gente tem situações assim
onde o histograma nos mostra a variação do nosso produto, do nosso processo. Se aqui for 10, por exemplo, eu posso ter variação de 12 a 0,8, né? Com 10 mais ou menos 2. Ou seja, tudo que tiver além do 12 e além do 8, eu tenho produto não conforme, né? Então, isso, dependendo do quanto que é essa taxa de produto não conforme, eu tenho classificação de sigma, tá? Então, aqui eu tenho classificação sigma para produto ou processo. Isso vai ser assunto para mais para frente, mas só para ter uma ideia da relação que existe. Então, assim, pessoal, quando nós falamos Lean Six Sigma, é muito importante a gente saber a diferença entre um e outro e, ao mesmo tempo, entender qual é a correlação que existe entre um e outro, tá? Então, quando nós falamos de Lean, voltando lá nos vídeos anteriores, eu estou falando de algo enxuto, algo que cuida ou que atua sobre pessoas para que as pessoas entendam que 5S é o básico e que a partir dos 5S eu tenho que fazer eliminação de desperdícios, porque quando eu não tenho 5S eu tenho acúmulo de materiais, de resíduos, de informações, seja lá o que for, que só vão atrapalhar. Quando eu tenho um processo limpo, esbelto, magro, enxuto, eu tenho muito mais agilidade, eu tenho muito mais facilidades e eu tenho muito mais satisfação em viver aquele processo, em viver aqueles ambientes. Agora, quando eu falo de Six Sigma, eu estou falando de atuação a partir de uma metodologia sobre determinados problemas que, obviamente, sim, vão agregar valor àquilo que nós temos como produto e processo. Ou seja, quando eu aplico uma metodologia Six Sigma, eu estou falando de busca de soluções para situações complexas. Tá? Quando eu estou falando de Lean, eu estou falando de situações não menos complexas, porém com atuação sobre conscientização, sobre conscientização e entendimento de que as pessoas precisam compartilhar das mesmas ideias e auxiliar naquilo que a gente considera como básico, aquilo que a gente considera como fundamental. Então, Lean é ser enxuto, é ser consciente das necessidades de tornar o processo melhor, ser pessoas melhores, ter equipes melhores, praticar algo que é básico, né? E o Six Sigma é algo mais complexo, que exige uma forma quantitativa de análise, tratamento desses dados que a gente coletou, quantificou e atuar com ações sobre esses problemas. Então, qual é a correlação de Lean Six Sigma? É as pessoas terem consciência de que tudo precisa ser voltado ao pensamento de agregação de valor e quando eu tiver dificuldade de fazer isso acontecer, eu me basear, eu utilizar uma metodologia chamada DMAIC para desenvolver soluções para os problemas que eu tenho. Tá? Então, assim, muito importante saber que Lean é filosofia, é comportamental, Six Sigma é método, é utilização quantificada de soluções para os problemas que eu não consigo resolver de uma maneira tão simples ou tão fácil, tá? E os dois se encontram quando eu tenho pessoas conscientes de que o básico é o começo de tudo, mas eu preciso ter consciência de que no decorrer do tempo eu preciso avançar, eu preciso criar uma condição mais rigorosa de controle e aí sim eu preciso de metodologia que dá a condição de padronizar aquilo que a gente está fazendo. Então, o DMAIC, a metodologia DMAIC para Six Sigma acaba sendo a maneira mais adequada de padronizar produtos e processos e dar suporte no comportamento Lean das pessoas. Um abraço, muito obrigado por nos acompanharem, sigam o nosso canal, se inscrevam, compartilhem, encaminhem esses vídeos para seus amigos e pessoas que atuam na área da engenharia de produção ou que gostam dos temas da engenharia de produção, que aqui no canal do Professor Cirnei vocês vão ter muito conteúdo gratuito e poderão se inteirar muito mais sobre esses temas da engenharia de produção que acabam, como eu sempre digo, atuando nos bastidores das empresas e dando um suporte e gerando um diferencial muito grande. Um abraço a todos.